Bom dia, bom dia. Chegamos na quinta-feira novamente, hein, pessoal? Como passa depressa nosso tempo, hein? Tá certo, né? Graças a Deus. Que nós tenhamos uma quinta muito produtiva, com muito amor, com muita luz, muita fé, muita esperança em nossos corações. Vamos colocar pra frente esse frizinho que tá aí, vamos aproveitar e vamos trabalhar, não é? Bom dia, né? Continuando hoje com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4 ainda, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos lá no parágrafo 12. Os teus mortos viverão, os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Essa passagem de Isaías é também bastante clara. Os teus mortos viverão. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos em espírito, teria dito, ainda vivem e não viverão. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois estabelecem o princípio de que todos os mortos reviverão. Quando o homem morre uma vez e seu corpo, separado do espírito, é consumido em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro, todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Leitura de Job, capítulo 14. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias de meu combate, até que chegue a minha transformação? Tradução protestante de Osterwald, esta. Quando o homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Versão da Igreja Grega, essa. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job quisesse falar da regeneração pela água do batismo, que ele certamente não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais explícita, se possível. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Quer dizer, eu voltarei à existência terrena. Isto é tão claro como se alguém dissesse: saio de casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Job quer falar, evidentemente, da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua mutação, ou seja, ele se resigna. Na versão grega, a expressão esperarei parece antes aplicar-se à nova existência. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Job parece colocar-se após a morte no intervalo que separa uma existência de outra e dizer que ali esperará o seu retorno. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus e que ela foi confirmada por Jesus e pelos profetas de maneira formal, donde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras de Cristo. Suas palavras um dia constituirão autoridade sobre este ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem partidarismo. A essa autoridade de natureza religiosa virá juntar-se no plano filosófico a das provas que resultam da observação dos fatos, quando dos efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta,
uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela pelos seus resultados de maneira, por assim dizer, material, como o motor oculto se revela pelo movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que se encontra na terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis, e por isso têm dado motivo a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. Bom, agora nós terminamos aqui, uma parte do capítulo que fala sobre a reencarnação e a ressurreição. Nós vimos aqui as várias interpretações que se dá, à morte, à continuidade da vida. E nós sabemos, nós espíritas, praticantes da doutrina dos espíritos, nós sabemos que a reencarnação é uma base para a nossa doutrina também, que não teria sentido vir aqui na Terra, viver, morrer e acabar. Qual o sentido disso? Não teria sentido Deus criar um espírito para colocar ele aqui na Terra e viver, e ele morrer e pronto, acabou. O espírito, a vida dele terminou ali. Isso não existe, não tem como. Deus não ia fazer uma coisa assim simplória demais, não é? Sem sentido nenhum. Para que o homem encarnaria, e aprenderia tudo o que aprendeu para depois isso ser jogado fora? Para vir outro espírito mais na frente e acontecer a mesma coisa, vem aqui, nasce, aprende a escrever, aprende a falar, aprende tudo, constrói tudo, depois morre. Que sentido teria isso? Nenhum. Então o sentido da vida é evolução, é aprendizado constante, é crescimento moral para o espírito que Deus criou. Aí sim teria um sentido grande, porque Deus que cria seus filhos quer ver seus filhos progredirem cada vez mais, crescerem cada vez mais. E que sentido teria ele criar seus filhos para, vamos pôr uma média aí de 80 anos, morrer e terminar tudo que ele criou? Não teria sentido. Então ele cria os espíritos e cria para que para que evoluam, para que cresçam, para que sejam luz, para que algum dia cheguem a ir a um planeta para regenerarem aquele planeta, vamos supor, para que sejam igual Jesus um dia, um mestre de luz, de amor, que possam levar isso para todos os lados do universo, desse universo infinito que Deus criou para nós. Então não teria sentido nenhum viver, morrer. Não. E aqui nas interpretações, a gente sabe que a interpretação melhor, mais coerente, é essa que fala aqui, da igreja grega, Quando o homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Então, esse findando-se os tempos da minha existência terrestre, quando eu morrer, o meu espírito irá para outro plano, para o plano espiritual, e aguardar a próxima reencarnação. Se for necessário ele reencarnar, Porque às vezes vamos morrer aqui e fizemos tantas coisas boas e nos transformamos e mudamos completamente, que às vezes não vai ser necessário reencarnar novamente. Muito difícil, porque nós vamos passar por muitas situações ainda de reencarne, até que a gente consiga colocar nosso espírito num patamar que não necessite mais de reencarnar
para pagar penas, para parar arestas. Nós poderemos encarnar um dia por uma missão. Eu quero ir para ajudar. Aí a gente pode ter essa oportunidade de reencarnar para ser ajuda, para cumprir uma missão de amor ao próximo, né? Então vamos aproveitar as nossas oportunidades. Novamente eu vou falar para a gente ajudar o próximo enquanto a gente está aqui, fazer o nosso melhor enquanto a gente está aqui, para a gente ir diminuindo um pouquinho as próximas reencarnações, né? A quantidade de reencarnações que a gente ainda terá que passar. Vamos fazer o nosso melhor, sempre. E vamos procurar, pessoal, quem tiver oportunidade de ler esse livro, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, de ler o Livro dos Espíritos, onde os Espíritos respondem às perguntas de Allan Kardec, formuladas por Allan Kardec, e respondem muitas das nossas dúvidas. É interessante. Eu, dia que acabar de ler, fazer essa leitura do Evangelho diariamente, nós vamos começar aqui com a leitura do Livro dos Espíritos, tentar ajudar a esclarecer algumas coisas. Então é muito interessante se você tiver curiosidade, pelo menos, de pegar os livros e dar uma lida nesses livros, se inteirar do que eles falam pra gente. É muito importante isso, né? Vamos estudar um pouquinho, tá bom? A vida do cristão não é só a prática das boas obras, é aprender e saber o porquê que nós temos que fazer essa prática. Então, só estudando, nos aprofundando dentro da doutrina, no máximo que a gente puder, né? Dentro das nossas leituras. Eu estou falando da doutrina, eu estou colocando só a doutrina espírita aqui, mas não. As nossas doutrinas religiosas, os nossos credos, vamos nos aprofundar e vamos colocar em prática, no amor ao próximo, aquilo que Jesus deixou para a gente. Tá certo? Grande abraço para vocês. Uma boa quinta-feira, até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele vai querer. Quem não se inscreveu no canal, tem a oportunidade de se inscrever, e muito obrigado, e obrigado pelo like que vocês deixam para mim, tá bom? Isso é muito importante para mim mesmo. Beijo no coração.